Lindbergh sobe tom e fala em afastamento de Mota da chefia da Câmara dos Deputados. Líder do PT na Câmara, Lindbergh Farias, acusa Hugo Mota de descumprir decisão judicial. Aspas dele. Tem que ser julgado por crime de responsabilidade. Descendo aqui, tem uma foto do Lindbergh Farias, inclusive em entrevista aqui ao Paulo Capelli, em outro momento, aqui no Metrópolis.com. Olha só, líder do PT na Câmara dos Deputados, Lindbergh Farias, acusa Hugo Mota de descumprir a decisão judicial e afirma que o presidente da casa deveria responder por crime de responsabilidade passível de ser afastado do cargo. Aspas. Hugo Mota tem que responder por crime de responsabilidade. As decisões do STF sobre Carla Zambelli e Alexandre Ramagem não deixam margem para interpretação. A decisão judicial é que a mesa diretora, em casos de pena superior a 4 anos, afaste os parlamentares. No caso de Zambelli, por 6 meses, Hugo Mota fez esse processo de jogar o caso para a CCJ e ele está descumprindo uma decisão judicial e tem que responder por isso. Fecha aspas. Aqui na matéria do Paulo Capelli tem ainda mais detalhes, como por exemplo, ele foi questionado, Lindbergh Farias, pela própria coluna do Paulo Capelli, sobre se o suposto crime de responsabilidade de Mota seria passível de afastamento. E o Lindbergh opinou dessa forma, abre aspas. Ele só disse que sim, O parlamentar também sustentou que o presidente da Câmara agiu com diferente rigor ao lidar com os casos de bolsonaristas e de governistas que ocuparam a cadeira da presidência da casa para fazer as reivindicações, como a gente muito bem pontuou aqui na volta lá do recesso do meio de ano. A gente também tem um trecho da fala do Lindbergh Farias durante toda a confusão ontem, a gente vai acompanhar agora. Eu acuso Vossa Excelência pelo que aconteceu aqui no dia de hoje. Não adianta Vossa Excelência. Nessa fala, o Felipe, do Lindbergh Farias, ele vai ali até o final puxando um movimento que inclusive a gente já vê aí nas redes sociais hoje, sociedade civil, principalmente artistas, puxando o Fica Glauber Braga, Justamente porque hoje a cassação dele é votada e mais, essa situação de ontem, da manifestação que ele fez ali, que terminou com toda essa confusão, tem uma parte dos parlamentares dizendo que isso aí já culminou na cassação dele e é o que a gente deve acompanhar aí durante o dia de hoje, Exatamente, Como é que a Câmara dos Deputados vai lidar com a situação do julgamento do processo do Glauber é uma questão realmente que não dá para a gente saber o resultado final, Leva a crer que ele vai perder o mandato, Agora, o caso dele, comparado com os demais, que estão sendo processados também, a Zambelli, o Ramagem, o Eduardo Bolsonaro, é muito mais tranquilo, sob aspecto político, porque é uma questão subjetiva, Não tem nenhum ponto da lei que fala que um deputado pode e deve perder o seu mandato por brigas e confusões, dentro da Câmara dos Deputados, Ainda mais com pessoas que não são do âmbito, da Câmara dos Deputados, A gente viu, por exemplo, recentemente um deputado do PT que deu um tapa na cara de um deputado do Centrão, Esse deputado do PT, o Quaquá, até do nome dele, o Quaquá nem teve processo no Comitê de Ética, para você ter uma ideia, A gente viu, por exemplo, várias confusões de tapas sendo dadas por deputados federais, ao longo da história, e nenhum deles perdeu o seu mandato, O caso do Glauber é um caso típico de política, É um caso típico de questões subjetivas, vai fazer com que o deputado do PSOL, que não tem maioria, mas é uma pessoa que incomoda, é o Centrão com as suas narrativas, com os seus discursos, com a sua atuação, claramente perdeu o seu mandato por questões políticas, E aí você vê, por exemplo, que a Carla Zambelli e o Ramagem, que tiveram uma sentença condenatória transitada em julgado no STF, tem grande chance da Câmara de Deputados decidir manter ele no cargo no cargo político, Da mesma forma, o Eduardo Bolsonaro tem um texto na Constituição Federal, tem um artigo
que fala claramente, né, se o deputado federal não cumprir e não participar de um terço das sessões ordinárias, né, ele perde o seu mandato. Está lá o texto constitucional, texto constitucional. O caso do Glauber, não. O caso do Glauber é o caso político, o caso subjetivo. Né? Então, realmente, causa revolta, né, na base, né, que apoiou o Glauber, né, na base é, de partido da esquerda, que uma pessoa sem apoio político do establishment, né, deve ser caçado, né, deve ser caçado, né. Então, com toda certeza, isso gera revolta, né, gera confusão, gera conflito, né. E no modo de ver, Nath, mandato é sagrado, né, o povo que escolheu, né. Então, para você fazer com que alguém perca o seu mandato, né, tem que ser algo grave, tem que ser algo nítido, algo assim absurdo, né, não algo subjetivo como essa questão. E se ele perder o mandato, primeiro seja coerente, faz o pacote do PT perder o mandato também. Né? Dê um tapa na cara de um deputado federal. Né? E tem o seu mandato aí até hoje sem nenhum tipo de mira. Né? Então, assim, falta coerência à Câmara dos Deputados, falta coerência, né, à classe política em geral. Então, o que leva a crer é o seguinte: estão caçando o Glauber porque não querem que o Glauber tenha voz dentro do parlamento. Né? Mas o Glauber representa uma parcela significativa da população. Então, no meu modo de ver, essa decisão é uma decisão política, subjetiva, que vai causar revolta numa base política que colocou o Glauber como deputado federal.